Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais um culto online. E aí já vai chamando as pessoas aí da sua casa e já vai se preparando para participar deste culto, para louvar e adorar o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, né? E precisamos ser gratos a eles por este dia. Glorificado seja o nome dele. E eu vou ler aqui o Salmo 103, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderás perpetuamente, nem para sempre conservarás a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais os seus beneplácitos. Bendize ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Seja grato ao Senhor neste dia. Seja grato a Ele todos os dias, por tudo que Ele tem feito por você, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus, irmãos. E a partir de tudo isso, nós já estamos aqui. Eu gostaria de pedir para que você parasse tudo que você está fazendo agora e compartilhasse este culto online, esse momento que nós estamos aqui, para que outras pessoas elas possam ter acesso também nesse momento a essa palavra, a esse louvor, a esse momento onde a palavra do Senhor está sendo ecoada. Eu sei que pode se tornar um pouco algo chato, a gente está toda vez pedindo para que você compartilhe, mas nós queremos que você faça isso para que você possa, a partir disso também, evangelizar, compartilhar as boas novas. Então compartilhe esse culto online, essa live agora no seu Facebook, fazendo ela uma sala de vídeo. Aí tanto você assiste, quanto também outras pessoas que fazem parte do seu Facebook, elas podem assistir. E no Instagram, você também pode compartilhar essa live aí pelo direct, na setinha que você sai mandando para todos os seus contatos que você tem no Instagram, para que esse momento chegue ao coração de quem está precisando dessa palavra. Vamos orar para que nós possamos começar esse momento. Pai amado, te agradeço, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Sei que o Senhor está fazendo algo e que é, Pai, inimaginável, Senhor. O Senhor está, Pai, fazendo todas as coisas, Senhor, que nós nem mesmo conseguimos ver. Sabemos que o Senhor está operando. Isso é verdade. Espírito de vida, vem pairar sobre o coração dos meus irmãos essa noite. Que esse momento, Pai, de entronizar a Tua palavra, que nós entronizamos o Teu nome, Senhor, seja um momento, Pai, que possa trazer
Senhor, algo de diferente em nosso coração, algo sobrenatural, Pai, como todas as vezes que nós entoamos o Teu nome acontece. Espírito Santo, que esse momento que nós estamos aqui, que o louvor possa chegar ao coração do aflito e que ele possa ser acalmado, que possa chegar ao coração daquele que está atribulado e que possa ser para ele um alento, possa ser para ele um bálsamo. Que essa palavra que será ministrada nesse momento de hoje possa chegar ao coração que está em desespero, para que ele possa encontrar paz no Senhor. Nós te pedimos, Senhor, vem sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, venha sobre nós. Nós desejamos, Pai, nós desejamos mais de Ti, mais de Você, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas de hoje. Perdoa os nossos erros, os nossos pensamentos. Espírito Santo, ajuda-nos, Pai, a cada manhã, a cada dia, a sermos santos como o Pai, o nosso Senhor é santo. Espírito Santo, opera em nós a obra da santificação em nosso coração. Leva-nos a desejar mais o nosso Senhor Jesus. Venha sobre nós, Espírito Santo. Nós te exaltamos o Teu nome e desejamos mais de Ti. Que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir. Que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir a cada dia, em nome de Jesus. Cada vez que eu respiro, cada passo que eu caminho, Tu sempre estás ali. Cada lágrima que choro, cada palavra que eu falo, Tu sempre estás ali. Cada vez que eu respiro, cada vez que eu respiro, cada passo que eu caminho, eu sei, Tu sempre estás ali. Jesus, cada lágrima que choro, cada palavra que eu falo, Tu sempre estás ali. Não há outro, não há outro igual a Ti, que me capturou com tão grande amor, que me ame igual a Ti, Jesus. Não há outro igual a Ti, que me capturou com tão grande amor, que me ame igual a Ti. Não há outro igual a Ti, Jesus. Não há outro igual a Você, Senhor. Não há outro igual a Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. Cada vez que eu respiro, cada passo que eu caminho, Tu sempre estás ali. Vamos adorar Jesus. Diga isso a Ele. Cada lágrima que choro, cada palavra que eu falo, Tu sempre estás ali. Não há outro igual, não há outro igual a Ti, que me capturou com tão grande amor, que me ame igual a Ti. Não há outro igual a Ti, que me capturou com tão grande amor, que me ame igual a Ti. Não há outro igual a Ti, que me capturou com tão grande amor, que me ame igual a Ti, Senhor. Não há outro, não há outro Deus que me ama
todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas. Tu me amas simplesmente porque tu me amas, com todas as minhas com todas as minhas fraquezas. Tu me amas simplesmente porque tu me amas, com todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas. Tu me amas simplesmente porque tu me amas, com todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas. Tu me amas simplesmente porque tu me amas. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Glória, Senhor. A palavra de Deus nos diz, Romanos capítulo 8: quem nos separará do amor de Deus? Quem pode nos separar? Será a tribulação? Será o sofrimento? Será a angústia? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Tu me amas com todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas. Eu sei. Tu me amas simplesmente porque tu me amas, com todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas. Tu me amas simplesmente porque tu me amas, com todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas. Tu me amas simplesmente porque tu me amas, com todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas. Tu me amas simplesmente porque tu me amas. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Obrigada, Deus, por este tão grande amor, Senhor. Mesmo nós somos tão falhos, eu só desejo, meu Senhor, com toda a minha vida. Só desejo, meu Senhor. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, Senhor, de ti, Senhor, temos tanta fome de ti, tenho tanta sede. Comece a entoar essa canção, Senhor, o mais alto que você puder aí na sua casa. Pega as suas mãos em adoração, entronizando o nome do Senhor. Nada mais satisfaz
minha alma. Só Jesus, só Jesus, Só Ele. só Jesus, Eu preciso de só Jesus. nada mais. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só você, Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Aleluia. Só Jesus. Glória a você, Jesus. Toda honra ao teu nome, Jesus. Senhor, Tenho tanta fome de ti. comece a declarar isso a Ele, entoando essa canção. Senhor, Temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti, Senhor, de ti, Senhor, Senhor, temos tanta fome temos tanta fome de ti, de ti, temos tanta sede, vamos lá, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma. que essa seja a nossa vida. Nada mais satisfaz minha alma. Eu só Nada mais satisfaz. Só Jesus, Só Jesus, nada mais satisfaz minha alma. adore a Ele aí onde você Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Só você, Deus, satisfaz a nossa alma, Pai. nada mais. Satisfaz minha alma. Diz isso a Ele. Nada mais satisfaz minha alma. Cruz. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, Só Jesus. nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Sim. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Aleluia. Só Glória ao Jesus. teu nome, Jesus. Glória a você, Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é você, Pai. Bendito é o teu nome, Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Deus. Glorificado seja o teu nome. Aproveita esse momento aí na tua casa e adora ao Senhor através deste culto. Bendiga o nome do Senhor. Eu te Atrai a presença do Senhor para sua amo. casa. Mais Que tudo, Jesus, eu te amo. Mais que tudo,
Jesus, Jesus, eu te amo mais que tudo, mais que tudo. mais uma vez, Jesus, Jesus, eu te amo mais que tudo. Satisfaz nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. só você, Só Jesus, só você, só você, só você, só você, só você. Nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. só você, só Só você, só você, só você, só você, só você, só você, só Jesus, eu te amo Vamos declarar essa canção de amor a Jesus. Você sabe, mais que tudo. o meu Jesus, Jesus, eu te amo mais que tudo, mais que mais que tudo. Nada mais me satisfaz. diga a Ele aí. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Só você, só você, só você, só você, só você, só você. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Só você mais me satisfaz. Só você. Só você, só você, só você, só você, só você, só você. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Nada mais, Jesus. Nada mais me satisfaz. Só você, Só você, só você, só você, só você, só você, só você. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Toda honra e toda glória ao teu nome, Senhor. Maravilhoso Deus e Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Filho de Deus, Que
Glória a Deus, Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glorifique e exalte o teu nome, Senhor, nesta noite, Deus. Tu és santo, tu és poderoso. Maravilhoso é você, Deus. Enche-nos do teu poder e da tua graça, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos todos os dias para te buscar com toda a nossa intensidade, Pai. Para te buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, Pai. Desperta o teu povo, Senhor. Desperta a tua igreja para te aproximar mais de ti, Pai. Ó, vem com teu Espírito Santo nessa noite, neste momento, Pai. Invade as casas agora. Aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Aqueles que estão nos assistindo, que sejam impactados pelo teu Espírito Santo. Que haja um renovo, Senhor. Renova as forças, Pai, daqueles que se encontram abatidos, daqueles que se encontram desanimados, Pai. Porque você é a nossa força. Você, Pai, é o nosso poder. Você é tudo, Pai, em nós, em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, reveste, Senhor, cada um daqueles que estão tristes. Traz a alegria ao coração, traz a esperança, Pai, porque você é a esperança. Ó, derrama sobre nós o teu Espírito. É o que nós precisamos, Senhor, é da tua presença. É da tua presença e nada mais que nós precisamos. É a tua graça que nos basta, Pai. A tua graça que nos basta, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito, Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Precisamos ser cheios do teu Espírito Santo. Glorificamos. Exaltamos a você, Deus, por este dia, Pai. Alcança, Senhor. Alcança aquele que está doente, Deus. Traz a cura, Deus. Traz a cura para aqueles que estão doentes. Aqueles que estão nos hospitais, Pai. Aqueles que estão nas UTIs, que possam se recuperar, que possam ser curados, Pai. Que possam estar de volta aos seus lares. No nome de Jesus Cristo, clamamos a Ti, Pai. Clamamos a Ti por socorro, Deus. Clamamos a Ti por Tua presença grandiosa em nossas vidas, Pai. Aleluia. Glorificamos a Ti, Pai. Aleluia. Santo, santo, santo é você, Deus. Toda honra e glória ao Teu nome, Jesus. Toda honra e glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Entregamos todos em Tuas mãos, Pai. Entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Você está no controle de tudo, Pai. Aquieta o coração daqueles que estão ansiosos. Aquieta o coração, porque você está cuidando de cada um de nós. Obrigada pelo Teu amor e pela Tua graça, Pai, em nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cordeiro de Deus. Seus olhos são... Aleluia, Jesus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. O Senhor está vestido. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são lá. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Manto de sangue, manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só o Teu nome é doce como mel. Aleluia. Só o Teu nome é doce. Só o Teu nome é doce como mel. Só Teu nome é doce. Só o Teu nome é doce como mel. Só Teu nome é doce. Só o Teu nome é doce.
Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Emanuel, Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Emanuel, o Deus em Deus conosco. o Teu nome é doce como mel. Só o teu nome é doce. Só o teu nome é doce como mel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade, Senhor, que você nos concede de estarmos diante da Tua presença, Pai. Como é precioso estar diante da Tua presença, Deus. Como é precioso. Que possamos entender isso, Pai, da preciosidade que é de estar na Tua presença. Que possamos todos os dias entender isso. Que o melhor lugar é estar no centro da Tua vontade, é estar diante de você, é estar no lugar secreto da oração. Muito obrigada, Deus, por este momento, por esta oportunidade. Continua a derramar a Tua graça e o Teu Espírito Santo sobre nós, para que venhamos aprender mais da Tua palavra neste dia e pôr em prática em nossas vidas, Pai. Continua a derramar essa unção sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje vamos agora dar continuidade, ao livro Aprendendo a Orar com Quem Ora. Maravilhoso. Você que está nos acompanhando na terça-feira, temos aprendido algo de Deus nesses dias. E hoje nós vamos dar continuidade para aprendermos um pouco mais, a aprender a orar. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do seu Espírito seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre sua família, sobre todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo agora, para a glória de Deus. Que a mão poderosa do Senhor possa vir sobre a sua vida, que a graça do Senhor Jesus seja estendida sobre os seus planos, sobre os seus sonhos, que o Espírito Santo te conduza, que a glória de Deus possa te preencher, que a glória dele possa encher a tua alma, o teu espírito, e que você seja levado cada dia mais à fome, à sede, sede e fogo do Senhor Jesus Cristo. A fome, a sede e o fogo do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar antes de nós darmos continuidade. Nós estamos estudando e aprendendo com esse livro que tem como tema Aprendendo a Orar com Quem Ora. A maior necessidade da igreja é de oração. A maior necessidade da igreja é da oração. A sua maior necessidade, irmão, tenha certeza, é de orar. Essa é a sua maior necessidade, porque é na oração que você tem um encontro íntimo, perfeito, santo, com o Deus das bênçãos, com o Deus Todo-Poderoso. Pai amado e bendito Deus, colocamos nossa vida em Tuas mãos. Entregamos em Tuas mãos tudo, Senhor. Confiamos no Teu poder, na Tua glória. Confiamos na Tua palavra e confiamos em tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, que é para a nossa edificação e para a nossa santificação, Senhor. Exaltamos o Teu nome. Declaramos que só Você é Deus, que ninguém
é maior do que você, que nada tem mais poder do que você. Você é único, perfeito e santo e eterno. O Senhor vive eternamente, de geração em geração, para todo sempre. E bendito seja o teu nome. Aleluia, glória a Deus. E eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, que daqui a pouco nós vamos ler um texto da Bíblia, em nome de Jesus. No capítulo que nós estamos estudando, Aprendendo a Orar com Quem Ora, tem como título hoje a presença manifesta de Deus, a maior necessidade da igreja. A maior necessidade da igreja. A presença manifesta de Deus. Desliga esse ventilador, por favor. Bota ele para lá. Bota para lá, tua mãe ali, ó. Pronto. A maior necessidade de Deus, a maior necessidade da igreja é a oração, porque é na oração que você tem a presença manifesta de Deus. Então vamos lá. A presença manifesta de Deus é a maior necessidade da igreja. A maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus, mas do Deus das bênçãos. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos divinas. Infelizmente, por influências do humanismo idolátrico, a igreja contemporânea mudou a sua ênfase. A pregação moderna equivocadamente diz que o fim principal de Deus é glorificar o homem. O evangelho moderno ensina que é Deus quem está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. O foco mudou. O que se prega hoje é que não é mais Deus que é a medida e o fim de todas as coisas, mas é o homem que é o fim delas. Sempre o homem no centro de todas as coisas. O homem, ele é servo de Deus. Ele é criatura de Deus. O homem precisa de Deus. Ele não é o foco central. A pregação, a salvação, a cruz é o foco e a centralidade do evangelho. É a cruz de Jesus. O homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. As pessoas querem a salvação, mas não querem o Salvador. Querem os dons e não o doador. Querem coisas e não Deus. No passado, a presença de Deus era o bem mais precioso que os fiéis buscavam. Deus apareceu a Moisés no deserto do Sinai, numa sarça. A glória de Deus manifestou-se naquelas rochosas montanhas, alcantiladas, e Moisés caiu com o rosto em terra. A presença de Deus revelou-se poderosa no Egito, mais tarde, e quebrou o poder dos deuses egípcios e o orgulho de Faraó. O povo foi liberto pelo sangue do Cordeiro e protegido pela presença de Deus. Na coluna de fogo e na coluna da nuvem, a nuvem era o símbolo da presença de Deus. A presença de Deus dava direção de dia e proteção da noite. É da presença de Deus que você precisa. Nesse tempo de hoje, muitos têm buscado o poder de Deus. Muitos têm buscado os dons de Deus, o poder de Deus, o poder sobrenatural de Deus. Mas você precisa mais do poder, mais do que o poder, nós precisamos da presença manifesta de Deus. Deus está com você, mas você precisa da presença manifesta dele. Deus sabe que você precisa das bênçãos, mas você precisa dele mais do que todas as bênçãos, porque as bênçãos vêm dele. Nós não podemos viver uma vida de barganha com Deus. Nós não podemos viver uma vida de negociatas com Deus. Nós não podemos viver uma vida negociando com Deus. Se você me der isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me abençoar, eu faço isso. Nós não temos o direito de barganhar com o Salvador e o Criador de todas as coisas. É dele, tudo pertence a ele. Nós não temos o direito de negociar com Deus as bênçãos de Deus. As bênçãos são de Deus. O fim não é você, o fim não sou eu. O fim de todas as coisas é o Senhor. Moisés teve a presença de Deus
na sua vida. É a presença de Deus, nos dá direção de dia e proteção à noite. Contudo, houve um dia em que a presença de Deus foi embora do arraial de Israel, pois o povo da aliança pecou contra Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. A maior tragédia do pecado é que ele afasta de nós a presença de Deus. A maior tragédia do pecado é que ele afasta de nós a presença de Deus. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Acã pecou contra Deus e fez o que Deus havia proibido. O Senhor então disse a Josué que não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado no arraial. Quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, símbolo da presença de Deus, foi roubada. E a glória de Israel, a presença de Deus, apartou-se do povo. No tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, do templo, do monte, e o povo foi levado para o cativeiro por causa do pecado. E ainda hoje, o pecado tem causado grandes estragos na vida de homens e mulheres de Deus. Porque com o pecado a gente não brinca. Com o pecado a gente mata. O pecado a gente não brinca. O pecado a gente põe um fim nele. O mesmo Jesus que disse, não julgueis, ele também diz, não pequeis. O mesmo Deus que fala que você não deve julgar ninguém, ele também diz para você, não peques mais. Porque muitas vezes as pessoas se escondem atrás dos seus erros e usam essa palavra como pano de fundo para se defender da sua vida, das suas escolhas erradas, para assim poderem viver a vida que eles querem, né? Falam de Deus, andam com a Bíblia, têm versículos decorados, têm jeito de crente, mas não tem mais a presença de Deus. E isso se torna uma coisa notória. Isso se torna notório, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas o Espírito Santo nos leva à presença gloriosa do Senhor Jesus. E é isso que nós mais precisamos. A igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. Nossa vida será vazia, nossos cultos serão sem vida, nossas músicas serão sem unção e nossas mensagens serão mortas se Deus não estiver presente. Se Deus não estiver presente. Nós vivemos uma época, irmãos, nós vivemos um tempo que se faz culto já sem Deus. Que já se faz culto sem Deus. Vivemos numa época que a banda já toca sem Deus. Porque eles aprenderam a tocar o instrumento, mas eles não conseguem tocar no coração de Deus. Nós vivemos uma época em que a igreja tem afastado. A igreja que eu falo é a igreja em parênteses, não é a sua totalidade. Mas nós vemos situações em que a igreja tem se afastado da palavra de Deus. Tem negociado com as pessoas o que pode e o que não pode. Nós vivemos um tempo que nós não sabemos. Pode acontecer da gente entrar em alguns lugares e a gente dizer assim, aonde colocaram o Senhor Jesus? Porque aqui ele não está. Porque tudo se aprende. Se aprende a pregar, se aprende a cantar, se aprende a tocar. Mas tem uma coisa que ninguém pode aprender, é ter intimidade com Deus. Isso a gente não aprende. Isso é gerado dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, através da presença gloriosa com o Senhor. Vivemos um tempo que as pessoas são cristãos, mas não querem orar. Eu não consigo entender essas coisas. Elas dizem que são de Deus, mas Deus não é delas. Elas dizem que estão com Deus, mas Deus não está com elas. Nossa vida será vazia. Nossos cultos serão sem vida. Nossas músicas serão sem unção e nossas mensagens serão mortas se Deus não estiver presente. Muitas vezes confundimos a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. Deus está em toda parte, mas Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta. Quando Deus está entre o seu povo, isso é notório.
como quando Jacó acordou em Betel, tremendo, e disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Porque o que tem faltado em nossas vidas hoje é o temor ao Senhor. O temor e o tremor ao Senhor tem faltado nos dias de hoje. Está faltando o respeito. As pessoas se tornaram irreverentes, como a própria palavra diz, blasfêmios, irreverentes, mais amigos dos prazeres do que amigos do mundo. E isso não está no mundo, isso está dentro da igreja. Esse não é um problema do ímpio, esse é um problema da igreja hoje. No Salmo 1, Davi vai dizer assim, que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta aonde? Na roda dos escarnecedores, e não se detém no caminho dos pecadores. De quem ele está falando? Do mundo? Será que ele está falando do mundo? Só pode escarnecer, irmãos, quem conhece. Só pode escarnecer quem tem conhecimento. Ele não está falando do ímpio, do mundo. Ele está falando do comportamento que existe hoje, que sempre existiu no nosso meio. De pessoas que fazem da igreja apenas um lugar de passeio, um lugar de encontrar o seu irmão, um lugar de encontrar o seu amigo, um lugar de ouvir uma canção, um louvor, mas não um lugar de ter um encontro com Deus. É tempo de nos humilharmos, porque a adoração, o verdadeiro adorador, é aquele que se humilha, é aquele que confessa, é aquele que desce até os pés do Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro adorador. Quão temível, Jacó disse, quão temível este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Quanto tempo faz que você não tem uma experiência com Deus? Quanto tempo faz que você não tem uma experiência sobrenatural com Deus? Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não lê, não medita na Bíblia? Quanto tempo faz que você não sente mais o Senhor do seu lado? Quanto tempo faz? Muitas vezes nós falamos para as pessoas que Deus está entre nós. Elas vêm, mas não veem Deus. Elas então chegam à conclusão de que fazemos propaganda enganosa. Dizemos que tem pão na casa do pão, mas só temos fornos frios, prateleiras vazias e receita de pão. Mas pão que é bom, não temos. Mais do que conforto e saúde, precisamos da presença de Deus. Mais do que prosperidade e riqueza, precisamos da presença de Deus. Mais do que sucesso e influência, precisamos da presença de Deus. Só a presença de Deus nos satisfaz plenamente. Só a presença de Deus nos satisfaz plenamente. Só a presença de Deus em nosso meio pode impactar o mundo. Nós precisamos de uma experiência. Nós precisamos habitar na sombra do Altíssimo. Nós precisamos estar, falar, orar, conversar. Nós precisamos desesperadamente da presença de Deus, não do poder de Deus, porque o poder é de Deus, mas a presença Ele deu para nós. A sua presença Ele nos deu. A sua presença Ele veio, Ele trouxe para dentro de nós a sua presença. Não é tempo. Você não foi chamado para barganhar. Você foi chamado para adorar. Você não foi chamado para barganhar com Deus, mas para adorar a Deus. Quantas vezes, quando acontece alguma coisa em nossas vidas que sai do comum, às vezes recebemos uma notícia que não é uma notícia tão boa e entramos logo em negociata com Deus. Entramos logo em uma negociação. De repente a pessoa recebe uma notícia de alguns exames que não foram bens, que não foram tão bem. De repente recebe uma notícia de uma enfermidade, aí ela vai barganhar com Deus. Senhor, se o Senhor me curar, eu vou orar mais. Se o Senhor me curar, eu vou ler mais a Bíblia. Se o Senhor me curar, não vou faltar mais os cultos. Senhor, se o Senhor me curar, eu vou me envolver com a igreja.
Eu vou ajudar os pobres. Senhor, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me ajudar. E começa a barganhar com Deus, em vez de se humilhar diante de Deus. Em vez de se arrepender, em vez de reconhecer seu pecado, pedir perdão ao Senhor, começamos logo a querer negociar com Deus o milagre. Vivemos um tempo assim, que as pessoas querem viver com Deus, negociando, como se elas vivessem num shopping center. Como se lá tivesse aquilo que ela queria, de acordo com a própria vontade, para negociar com Deus. Mas depois que recebem a notícia que não era tão ruim como pensava, daqui a pouco voltam os velhos hábitos, né? Volta à vida normal, não ora, não quer ler, não quer ir para o culto, vai quando quer. Esse não é o cristão que o Senhor chamou para que pudesse viver com Ele e andar com Ele. Essa não é a atitude de uma pessoa que crê, que confia em Deus. Essa não é a atitude de quem realmente renunciou às obras das trevas para viver na luz com o Senhor. O Senhor espera muito da gente. O Senhor espera muito de nós. O Senhor espera que nós demos uma resposta para Ele. Precisamos dar uma resposta para Deus. Parar de pedir e começar a responder aquilo que Deus já pede de nós. Você precisa dar uma resposta para Deus. Ele te salvou. Ele morreu na cruz por você. Qual é a resposta que você tem dado para o sacrifício da cruz na sua vida? Qual é a resposta que você tem dado para Deus por Ele ter te guardado, por Ele estar te abençoando? Qual é a resposta que você tem dado para Deus? Precisamos dar uma resposta para Deus. E essa resposta precisa começar com o arrependimento na nossa vida. Mais do que conforto e saúde, nós precisamos da presença de Deus. A presença de Deus em nosso meio pode impactar o mundo. Um cristão de verdade pode impactar o mundo. Um cristão de verdade faz diferença onde ele mora. Um cristão de verdade a gente conhece de longe. O mundo conhece um cristão de verdade, irmãos. Não é só a gente que conhece, não. O mundo conhece. As pessoas que estão lá no mundo, elas sabem, elas conhecem um cristão de verdade. E elas conhecem também aqueles que são os impostores. Elas conhecem os impostores. E elas conhecem aqueles que realmente são do Senhor. O pecado, a causa do afastamento de Deus. Convido você a examinar comigo esse texto. Um texto que tem em Êxodo 32 e 33. Em seu livro, O Avivamento, Martyn Lloyd-Jones nos chama a atenção para um assunto vital para a igreja. A necessidade da presença de Deus. De início, queremos destacar duas coisas importantes. Primeiro, a impaciência, a porta da entrada do pecado. A impaciência é a porta de entrada do pecado. Arão, e você vai ler isso em Êxodo 32, diz que Arão fez um bezerro de ouro. E o povo passou a adorar esse ídolo. Eis o relato das Escrituras. Êxodo 32, versículo 2, versículo 4, diz o seguinte: Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-as. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Rapidinho, né, irmãos? Para o ídolo foi rapidinho. Quando Arão falou, tragam o ouro, rapidinho eles trouxeram o ouro. Rapidinho. Arão, e trouxeram Arão. Este, recebendo-a das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. O povo entregou-se à prática ostensiva do pecado. Bebedeiras, danças, orgias, rebelaram-se contra Deus. Abandonaram a Deus e depressa, se desviou do seu caminho, por ter abandonado a Deus e se curvado diante de um ídolo.
imediatamente sucumbiu na decadência moral. Arão cedeu à pressão do povo para se desviar. Preste atenção nessa palavra. Arão cedeu à pressão do povo para se desviar. Você não pode ceder à pressão da impaciência. Nós não podemos ceder à pressão do pecado. Nós não podemos ceder à tentação do atalho. Nós não podemos ceder à tentação das coisas, das crendices, do misticismo. Nós não podemos ceder à tentação do atalho. O nome, a glória, o poder, o Espírito Santo é suficiente e é tudo que eu e você precisa. Tudo que nós precisamos é a oração. É o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Arão se viu numa situação muito difícil. Alguns dizem que ele resistiu muito. Que ele ainda resistiu à pressão do povo para não fazer o bezerro. Mas ele se viu na situação que foi praticamente muito difícil. Mas a Bíblia diz que ele cedeu. Ele cedeu à pressão do povo para se desviar. E depois usou uma racionalização desencabida. Depois que ele cedeu, ele usou uma racionalização desencabida e disse assim: então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-no. E o lancei no fogo e saiu este bezerro. Peguei o ouro, joguei dentro e saiu esse bezerro. Não. O texto diz que ele trabalhou, ele cedeu à pressão do povo. Você não pode ceder à pressão do pecado, não pode ceder à pressão do atalho, não pode ceder à pressão da tentação, não pode trocar Deus por nada. Nada substitui o Senhor. O pecado provocou a ira de Deus contra seu povo. Moisés disse: quem é do Senhor, venha até mim. Moisés disse: quem é do Senhor, venha para o meu lado. Aos que andam com Deus e os que andam segundo seu próprio coração. Deus intentou destruir o seu povo e começar uma nova nação. Mas Moisés intercedeu pelo povo e Deus o poupou. Mas Deus disse: eu não subirei no meio de vocês, de ti, porque és povo de dura cerviz. Esta é a maior tragédia que pode acontecer ao povo de Deus: o Senhor se afastar dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não for conosco? E se Deus for contra nós? Mas e se Deus estiver contra você? E se Deus não for com você? E se Deus não estiver com você? Você vai socorrer, você vai recorrer a quem? Nós vamos recorrer a quem? Deus disse que iria se retirar e se retirou. A nuvem desapareceu. A coluna de fogo sumiu. Os sinais visíveis da presença de Deus desapareceram. A igreja hoje está fraca. E seus membros caindo nos mesmos pecados do mundo. Porque não vivem na presença de Deus. Há muitos que amam o mundo em vez de se deleitarem na sublimidade do conhecimento de Cristo. Tem prazer nos banquetes do mundo, em vez de fome de Deus. Conhece a respeito de Deus, mas não conhece Deus na sua intimidade. É porque nós sempre estamos buscando alguma coisa para nos aproximar de Deus. Estamos sempre nos encostando, nos escorando em alguma coisa para chegar diante de Deus. Meu querido, você só precisa de uma coisa para estar diante de Deus. Você só precisa buscá-lo de todo o seu coração. Nós só precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada mais do que isso para atrair a presença de Deus. Entre na presença de Deus. Entre como um filho. Entre com o coração rendido. Entre com o coração humilhado. Entre na presença de Deus. Ele vai te ouvir. Ele estará contigo, porque Ele prometeu. Ele não mandou que nós fizéssemos nada.
Ele apenas disse que aonde estiver 2 ou mais reunidos em torno do meu nome, eu estou presente. E quando você entra na presença dele, no seu lugar de oração, ele se faz ali presente, porque ali você é um filho que ele ama. Deus é luz e o pecado é treva. Deus é luz e o pecado é treva. Assim como não há comunhão entre luz e trevas, também não há comunhão entre Deus e o pecado. O pecado é o maior de todos os males, pois nos priva da maior de todas as bênçãos, a presença de Deus. Os filhos de Israel, segundo os filhos de Israel, reconheceram seu pecado e se arrependeram. Diz o texto assim: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios. Eles odiaram o que tinham feito, desprezaram-se por isso, compreenderam que haviam trazido tragédias sobre a sua cabeça, compreenderam a gravidade do seu pecado diante de Deus. O pecado traz vergonha e opróbrio sobre nós. O pecado ofende a santidade de Deus e provoca a sua ira. Quando o povo redimido de Deus se rebela e peca contra Deus, isso é uma calamidade. Hoje temos uma visão superficial da malignidade do pecado. Nossa geração está se acostumando com o pecado. Na realidade, nossa geração busca legitimar o pecado. Na realidade, nossa geração hoje, em alguns lugares, em algumas comunidades, eles buscam até legitimar e colocar pano quente. Não, isso não é pecado. Isso não é errado. Isso é normal. É. E é assim que a humanidade caminha para o inferno, para longe da presença de Deus. Nós não fomos chamados para legitimar, nós fomos chamados para nos afastar do pecado e não legalizá-lo. Nós fomos chamados para a santidade com Deus. O mundo tem uma visão superficial na malignidade do pecado. Nossa geração está se acostumando com ele. Não sentem saudade de Deus. Não sentem fome de Deus. Não notam que a glória de Deus se apartou deles. Nem sentem falta da presença de Deus entre eles. Que condição lamentável é essa que nós vivemos hoje. Precisamos ter consciência de que é por causa do pecado que Deus está se retirando do meio de seu povo. O Deus que fizera milagres tremendos, arrancando-os com mão poderosa do Egito, triunfando sobre seus deuses, sobre o faraó e seus cavaleiros e abrindo o mar vermelho, não estava mais com eles. Isso os encheu de desalento. Isso os alarmou e os levou a chorar, a prantear. Não há nada mais sério do que estar sem a presença de Deus. As bênçãos de Deus, sem o Deus das bênçãos, não tem valor. As bênçãos de Deus, sem o Deus das bênçãos, não tem valor. Canaã sem Deus não tem valor. A terra que emana leite e mel sem Deus não tem valor. A posse da terra sem Deus também não tem valor. A comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna. A comunhão com Deus é a própria herança da vida eterna. A igreja pode ter prosperidade, dinheiro e influência na sociedade, mas Deus está presente? Sua glória está entre nós? Canaã não nos interessa sem Deus. Canaã não me interessa sem Deus. As bênçãos não me interessam sem Deus. Porque o que nós queremos é a presença de Deus. No Salmo 23, Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. O que nós mais precisamos é de Jesus, só de Jesus. Será que dá para viver só com Jesus, irmãos? Será que dá para você viver só com Jesus? Ou você ainda precisa, ou você ainda chora, ou você ainda vive na carência, na dependência daquele seu amigo, da família,
da igreja, dos irmãos, será que dá para viver só com Jesus? Ou essas coisas têm substituído Jesus na sua vida? Muitos têm tido um encontro com tantas as coisas, mas ainda não se encontraram de verdade com o Senhor da igreja, com o Senhor Jesus. A igreja pode ter prosperidade, dinheiro, influência na sociedade, mas Deus está presente. Canaã não nos interessa sem Deus. O que precisamos mais do que a água para matar a nossa sede é da presença de Deus. Deveríamos clamar como o salmista: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Como você começou seu dia hoje? E como você vai terminar o seu dia hoje? Como você começou o dia hoje? Você começou o dia hoje com Deus? Ou começou o dia hoje sem buscar a Ele? E como você vai terminar o dia hoje? Muitas pessoas têm se afastado de Cristo e da fé simplesmente porque a fé e o relacionamento delas está baseado nas bênçãos, nas conquistas, nas vitórias. É um relacionamento baseado naquilo que elas querem, não naquilo que Deus quer para elas. Muitas pessoas têm se afastado do Senhor porque se decepcionaram com pessoas, porque nunca foram à presença de Deus de verdade. A minha alma tem sede do Deus vivo. Se queremos a presença de Deus em nossa igreja, em nossa vida, precisamos ter coragem para romper com tudo que nos afasta de Deus. Alguns querem viver com Deus e com o mundo. E a Bíblia vai dizer, o Senhor vai dizer que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O mundo que ele fala é o sistema, os valores do mundo. Aquilo que o mundo prega, a ideologia hedonista, humanista, que o mundo prega, do prazer. As pessoas nós precisamos ter o nosso prazer na lei do Senhor, na presença do Senhor. Se queremos a presença de Deus em nossa igreja, precisamos ter coragem para romper com tudo que nos afasta de Deus. Êxodo 33:5 diz assim diz: tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Foram esses adornos que os haviam levado à queda. Foram esses adornos que os levaram à queda. Geralmente são as coisas boas que nos afastam de Deus. Geralmente é a prosperidade de muitos que os afastam de Deus. Geralmente é a vida boa de muitos que têm afastado eles de Deus. Geralmente, em alguma situação, é a própria bênção que Deus deu para eles, que afasta eles de Deus. Porque eles queriam a bênção, mas não se importavam em devolver a glória para Deus. Foram os adornos que os haviam levado à queda. A simples lembrança era odiosa. Deus disse: despojem-se deles, e eles o fizeram. Despojem-se deles, e eles o fizeram. Se queremos a presença de Deus, precisamos nos despojar de coisas que ofendem a santidade de Deus. Jacó disse à sua família, antes de subir para Betel: por ordem divina, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Deus disse a Josué: tire as coisas contaminadas do arraial. Tire as coisas contaminadas da sua vida. Tire as coisas contaminadas do seu coração. Tire as coisas contaminadas da sua alma. Tire essas coisas contaminadas. Deus disse a Josué isso. E Elias removeu o Deus Baal que se impunha entre o povo, as torrentes do céu. Precisamos chorar pelo pecado e abandoná-lo com toda a urgência. A presença de Deus é insubstituível. A presença de Deus é insubstituível. Não há nada mais perigoso do que continuar a caminhada da vida sem a presença de Deus. Não há nada mais enganoso do que substituir a presença de Deus
por artifícios jeitosamente fabricados nos laboratórios da religião. Presta atenção, não há nada mais enganoso do que substituir a presença de Deus por artifícios jeitosamente fabricados no laboratório da religião. Para alguns é muito mais fácil tomar um copo de água ungida do que ser ungido. Para alguns é muito mais fácil amarrar uma fitinha no braço do que andar de braços dados com o Senhor Jesus. Para alguns é muito mais fácil jogar um óleo na cabeça do que ser cheio do Espírito Santo. Para alguns é muito mais fácil pedir oração do que dobrar o joelho e ter uma vida de oração. São essas coisas fabricadas nos laboratórios da religião que nos afastam de Deus. Muitos sempre procuram uma receita, porque elas não querem um médico. Elas procuram uma receita, elas procuram um médico, porque elas não querem um médico dos médicos. É muito mais fácil essas coisas do que, sabe o quê? Do que realmente confiar de verdade em Deus. Eu acho que nós não precisamos ter uma arca dentro de casa. Nós precisamos ter o Espírito Santo dentro da gente. A gente não precisa ter um símbolo que me indique que Cristo está na minha casa. Eu tenho a cruz e a cruz me diz o caminho. E o caminho da cruz é o caminho da morte. Porque só vai ressuscitar o terceiro dia. Só vai ressuscitar quem for para lá. Quem fugir dela não vai ressuscitar. É muito mais fácil, irmãos. A humanidade gosta de facilidade, os crentes gostam de facilidade. Nós oferecemos as coisas erradas às pessoas. Nós não temos que oferecer as bênçãos de Deus, nós temos que oferecer Deus para eles. É Deus que eles precisam, é de Deus que você precisa, é de Deus que nós precisamos. Não vamos fazer como o mundo faz, mas vamos fazer como a palavra nos ensina. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Tem gente que é até doutor em atos proféticos. É até doutor em atos proféticos. Mas olha a vida deles. Olhe a vida deles. Como é que eles vivem? O que é que eles fazem? O que é que eles creem? Deus prometeu ao povo enviar o seu anjo. O texto diz: enviarei o anjo adiante de ti. É uma coisa maravilhosa ter o anjo do Senhor acampado ao nosso redor. Os anjos são ministros de Deus a nosso favor. Mas Moisés queria Deus. Irmãos. Eu vou mandar o anjo, Moisés. O anjo vai na sua frente. Que anjo? E talvez você fique perguntando hoje, mas por que a gente não vê mais anjo? Você já tem o Espírito Santo dentro de você. Para que você quer ver anjo? Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Eu queria tanto ver um anjo. Se torne um, então. Se torne um. Mas se torne um anjo de Deus de verdade. Se torne alguém realmente como Cristo. Moisés, Deus vai mandar um anjo com você. Moisés, anjo não. Quero anjo não. Tem tanta gente que se contenta com tão pouca coisa. Tem tanta gente se contentando com tanta besteira, com tanta crendice, com tanto ídolo. Arão foi depressa. Arão cedeu à vontade do povo. Não vamos ceder à vontade do povo. Vamos fazer a vontade de Deus. Não vamos ceder à vontade do povo. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que Ele seja exclusividade em nossa vida. Deus não precisa que nós carregamos ou tenhamos nada para que possamos dizer que Ele está conosco. Ele está. A palavra dele é suficiente. Você não crê na palavra dele? Você não crê quando ele diz que está com você? Você não crê nisso? Você não crê que quando ele diz que está com você, ele estaria? Você não crê nisso?
Mas Moisés queria Deus e não apenas o anjo de Deus. Não há substitutos para a presença de Deus no meio da igreja. O problema da igreja dos irmãos, o nosso problema, nosso também, é que nós somos orgulhosos, soberbos, arrogantes. Nós somos verdadeiramente, muitas vezes, hipócritas. E o hipócrita, ele tem duas faces, duas vidas. A hipocrisia gera na pessoa duas vidas. A hipocrisia, presta atenção nisso. Eu odeio os hipócritas. Jesus odiava a hipocrisia. Porque o hipócrita, ele tem duas vidas. A dele e a do diabo. Nós somos chamados para vivermos uma vida como a vida de Jesus. Não há substitutos para a presença de Deus no meio da igreja. Deus prometeu a eles vitória sobre os seus inimigos, diz o texto. Lançarei fora os cananeus, amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Lançarei fora, Moisés. Deus prometeu a eles desalojar os povos da terra. Eles teriam vitória contra os seus inimigos, mas não comunhão com Deus. E aí? Eles teriam vitória entre os seus inimigos, mas eles não teriam comunhão com Deus. E Moisés não queria apenas vitória, ele queria Deus. Ele não queria apenas bênçãos, ele queria o abençoador. Canaã sem Deus é terra estranha. Nada substitui Deus em nossa vida. Como ter de volta a presença de Deus? Martin Lloyd-Jones, em seu livro Avivamento, nos ajuda mais uma vez a entender esse ponto, quando destaca 4 atitudes decisivas de Moisés. Moisés sente o fardo e retira-se para orar. Diz o texto: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Êxodo 33:7. A restauração da igreja começa quando os líderes sentem sobre si o fardo da oração. A restauração da igreja começa quando alguém rompe o estado de letargia e começa a buscar a Deus em oração. Foi assim na história. Sempre que um homem ou um grupo se consagrou à oração e começou a buscar a Deus fervorosamente, houve restauração. Sem oração, a igreja não tem poder. Sem oração, os corações não se derretem. Sem oração, a glória de Deus não desce sobre nós, sobre o povo. O poder de Deus se manifesta através da oração. A oração nos eleva ao céu e a oração traz Deus à terra. A oração nos eleva a Deus e a oração traz Deus à terra. Não basta apenas dizer o pecado. É preciso ansiar ardentemente pela volta da presença de Deus. Não basta apenas deixar o pecado. Não basta apenas deixar o pecado. É preciso ansiar ardentemente pela volta da presença de Deus. Êxodo 33:7 vai dizer assim: todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Moisés estava ansioso para que a presença de Deus retornasse. Assim, ele estabeleceu um lugar de oração. Ele estabeleceu um lugar de oração. Ele não pressionou. Era espontâneo. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação. Nem todos foram à tenda da congregação, mas houve pessoas que sentiam o mesmo fardo que Moisés sentiu e foram buscar a presença de Deus. É importante notar que eles não se contentaram em orar em suas tendas. Eles tinham um lugar específico onde se reuniam em oração. Precisamos nos reunir para orar. A igreja primitiva orava nos lares e orava também no templo. Sua igreja tem oração, irmão? Seu pastor ora, irmão? Seu pastor ora? Você ora? Sua igreja tem reunião de oração? Ou sua igreja só tem reunião de festividade?
Na sua igreja só tem festas. Tem lugar de oração lá. Tem gente lá orando. Se Jesus voltar para buscar aqueles que estão orando, você vai? Se ele viesse buscar só os que estão orando, você estaria salvo. A igreja orava nos lares e orava no templo. Muitos dos problemas dos crentes hoje é porque eles não oram. Eles não oram. Eles choram, mas eles não oram. Eles gostam mais das festas de que da oração. Outros não foram à tenda para orar, mas viram os que tinham fome da presença de Deus entrando na tenda. Não espere que toda a igreja venha orar. Venha você e verá que todos serão impactados. Eu não vou na reunião de oração não, porque não vai ninguém. Eu não vou na reunião de oração não, porque quando chego lá só tem uma, duas pessoas. Mas peraí, quem que precisa de oração? Não é você não? Quem precisa orar não é você não? Você vai orar ou você vai observar quem está orando? Por acaso você passa o problema dos outros? Os outros passam o seu problema? É da presença de Deus que você precisa para vencer o mundo e no mundo. Venha você e verá que todos serão impactados. Os avivamentos sempre nasceram de reunião de oração. Não há avivamento sem oração. A chuva cai sobre a terra seca. As torrentes do céu vêm sobre os sedentos. Aqueles que anseiam pela presença de Deus é que são visitados com sua presença manifesta. Vivemos um tempo que nem muitos talvez ainda não ouviram nem falar do Espírito Santo. Eu tenho medo, até medo disso eu tenho. Que nem Paulo chegou, não lembro agora a cidade que Paulo chegou, em Éfeso. Paulo chegou em Éfeso e os irmãos lá, orando. Os irmãos, vocês já receberam o Espírito Santo? Sabe o que os irmãos disseram? Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Mas eles estavam na igreja. Aí Paulo perguntou, mas vocês foram batizados em quem? Em nome de quem? A gente foi batizado no nome de João. Irmão, a sua vida é pautada pela palavra de Deus ou pela vida do seu pastor? A sua vida é pautada pela palavra de Deus ou pela vida do seu irmão? A sua vida é pautada pela palavra de Deus ou por aquilo que você pensa? Nós nem sabemos que tem um Espírito Santo. Pois é. Tem. Olha o que seria de nós se não fosse ele. Sabe por que algumas pessoas não mudam o caráter? Elas estão na igreja, mas estão no carnaval. Estão na igreja, mas estão no São João. Estão na igreja, mas estão no mundo. Sabe por quê? Porque elas não têm o Espírito Santo. Elas têm a igreja, o lugar, mas elas não têm o Espírito Santo. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, sabe, irmãos? Ele começa a gerar na gente rios de água viva. Ele começa a gerar em nós o caráter. Ele começa a gerar em nós fome, fogo e sede de Cristo. Por isso que eles vão para o mundo buscar satisfazer a fome com águas podres. Tomando águas podres. Precisamos ter zelo pelo zelo de Deus. Isso é ser careta. Para ser de Cristo tem que ser radical com o pecado. Porque se você não mata ele, ele mata você. Se você não o tira, ele destrói você. E com o pecado e o diabo, não brinque não. Não brinque não. Nós nem sabemos que tem o Espírito Santo. Tem, e ele é tudo na nossa vida. E graças a Deus que ele tem, que ele existe e que ele está nesse lugar com você. Eu creio que você tem esse Espírito em você. Eu creio que esse Espírito está em você. Aqueles que anseiam pela presença de Deus é que são visitados pela sua presença manifesta. Como Moisés orava. Moisés buscava a Deus continuamente. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Moisés era um homem de oração. Ele costumava tomar a tenda e armá-la para si fora do arraial.
mesmo diante da crise espiritual do povo, ele mantinha sua vida íntima de oração. Outro sim, Deus falava com Moisés face a face. Moisés tinha intimidade com Deus. Na oração, não somente Moisés falava com Deus, mas Deus também falava com Moisés. Oração não é um monólogo, mas um diálogo com Deus. Por que Moisés orava? Diz o texto: agora pois, já estou terminando, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Moisés orava por 4 razões. Primeiro, porque ele queria conhecer a Deus na intimidade. Esta foi a oração de Moisés. Rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que te conheça e ache graça aos teus olhos. Segundo, ele queria restabelecer a honra do povo. Moisés afirmou e considera que esta nação é teu povo. Terceiro, ele queria mais de Deus para a sua vida e para o seu povo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Finalmente, ele queria ver a glória de Deus. Ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. A presença de Deus retorna sobre o seu povo. Quando Moisés se separou para buscar a Deus, e o povo também buscar a Deus, a nuvem da presença de Deus veio sobre a tenda da congregação. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar a Deus nas suas tendas. Todo o povo viu a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. A oração muda as coisas. Deus havia dito que sua presença não iria com o povo. Mas quando o povo se arrependeu, orou e buscou a Deus, Deus disse: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando a presença de Deus é restaurada, o povo quer mais de Deus. O povo quer mais. Quando a presença de Deus é restaurada, o povo quer mais de Deus. Quando a presença de Deus é restaurada, desejamos ansiosamente ver a glória de Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. O sinal da presença de Deus, que tinha ido embora, volta. A igreja é restaurada quando há uma manifestação da presença de Deus em seu meio. Há uma nova vitalidade. A adoração torna-se viva. As orações fervorosas. Quando a coluna de nuvem cobre a tenda, os corações se dobram nos lares. A glória de Deus foi manifestada em Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. E ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20. Jesus está aí. Jesus está aí. Jesus está aqui. Jesus está em você. Ele está dentro de você, está entre nós e dentro de nós. Ele está em nós. Adoremo-lo com o fervor do nosso coração. Aprendendo a orar com quem ora. Moisés não queria um anjo. Eu sei que tem tanta gente que se satisfaz com um anjo. Tanta gente se satisfaz com um anjo, se satisfaz com uma promessa, se satisfaz com qualquer coisa, uma visão. Eu queria só uma visão, queria só um sonho. Tanta gente se satisfaz com tanta profecia barata, óbvia. Moisés não se satisfazia com essas coisas. Moisés disse: eu quero você. Eu quero Deus. E você? Você quer o quê? Se Deus fizer isso, está bom. Como as pessoas vivem numa mediocridade, porque elas se satisfazem com as bênçãos de Deus, quando nós deveríamos
estar satisfeito somente com a presença de Deus. Para a semana, nós vamos falar, sabe de quem? Neemias. O mundo precisa de intercessores. O mundo precisa de intercessores. Grandes homens de Deus, grandes legisladores. Nós precisamos da presença de Deus. Você precisa da presença de Deus. A sua casa precisa da presença de Deus. A sua família precisa das suas orações. A nossa casa precisa de nossas orações. Nós vivemos num mundo, irmãos, num mundo que não está fácil. Não está fácil. Mas Deus continua visitando o mundo. Deus continua passeando. Deus continua no controle. Deus continua fazendo a sua vontade. Nós precisamos, você precisa se afastar do pecado. Se afastar dos atalhos. Não ceda à tentação do atalho. Não ceda à tentação do atalho. Não ceda à tentação das crendices. Não ceda à tentação. Não ceda. Corra depressa para os braços do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai amado e bendito. Que palavra, Senhor. Como nós precisamos aprender com ela, Senhor. Eu não quero Canaã sem Deus. Canaã sem Deus não tem valor. As bênçãos sem Deus não tem valor. Nós não precisamos apenas de bênçãos, nós precisamos do Deus das bênçãos. Sem Deus nada tem valor. Sem Deus nada tem sentido. Se renda. Confesse. Na oração você fala mal de você e fala bem de Deus. Na oração você exalta a Deus e fala mal de você. E é assim que nós vamos crescendo. Quanto mais descemos, mais crescemos aqui dentro. Obrigado, Jesus, por esse tempo, por esse momento, por essa palavra. Nos ensina a tua vontade. O mundo, Senhor, foi criado por você. Você é o Criador de todas as coisas. A nossa vida pertence a ti. Essa casa, essa família, esse coração, essa mente, eles pertencem a você, Senhor. Talvez muitos estão enfrentando alguma dificuldade, alguma luta, mas eles são filhos. E filho não barganha com o pai. Filho obedece o pai. Filho não barganha o amor do pai. O pai ama o filho. E nós sabemos que o Senhor nos ama. E que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. E que o Senhor está trabalhando. E que o Senhor está agindo para nos fortalecer, para fazer com que nós possamos ter, Senhor, um encontro verdadeiro com a presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus é tudo que nós precisamos. Venha sobre essa casa, sobre esse lar, sobre esse coração. Leva-nos ao lugar secreto, leva-nos ao lugar da oração. Leva-nos, Senhor, a tua palavra a cada dia. Leva-nos a estar contigo nessa palavra, Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai sua face continuamente. E que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus abençoe o teu coração. Que essa palavra venha fazer você crescer, mudar. Não é para lhe ofender. Essa palavra não é para lhe ofender, porque quando nós amadurecemos, a gente não se ofende mais com nada. Né? É melhor ser ofendido pela palavra de que ser castigado pelo diabo. Melhor ser ofendido pela palavra de que ser humilhado por Satanás. Não é? É melhor que a palavra nos ofenda, porque é a palavra e é Deus tratando no nosso coração. Mas essa palavra não é para lhe ofender. Essa é a palavra para fazer você despertar, fazer você acordar, fazer com que a tua consciência se renda ao Senhor. Ele é tudo que você precisa. Aleluia. Glória a Deus. Quinta-feira, irmãos, estamos aqui de novo. Ainda nós não voltamos ainda. Eu acredito que lá para o dia 15 de junho deve estar sendo liberada uma porcentagem de pessoas em alguns lugares, como eles vão abrir 30% para teatro, cinema, eles vão abrir 30%. Então, provavelmente, para as igrejas será o mesmo sistema, será a mesma regra, o mesmo protocolo deverá ser para as igrejas também. E todo mundo, a gente vai estar avisando tudo direitinho como é que vai funcionar.
E nós continuamos guardados na oração. Nós continuamos guardados na presença do Senhor, joelho no chão, orando todos os dias dentro da palavra e do poder de Deus. Quinta-feira nós estaremos aqui de volta. Domingo pela manhã é a nossa ceia. Você vai passar na igreja, pegar a sua ceia e levar para casa para que nós possamos participar todos juntos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? Tudo certo? Tudo certo, então? Um beijo para vocês, um grande abraço. Deus abençoe vocês. Estou na igreja todo dia de manhã, viu, irmãos? Desde que começou essas novas regras de confinamento, de isolamento, eu estou na igreja todos os dias. Eu nem deu tempo de se isolar. Nem deu tempo de se isolar. Aliás, eu tenho me isolado sim, com Deus. Esse é o melhor lugar. Esse isolamento é 100% eficaz. Com Deus, nada lhe pega, nada chega perto de você, porque você está debaixo das asas, guardado na sombra do Altíssimo. Boa noite, Deus te abençoe. Fique com Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo.